Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 6 de Josué, o famoso cerco de Jericó. Hoje a gente vai entender direitinho o que significa essa liturgia guerreira. O cerco de Jericó foi um momento muito duro, triste, mas vamos estudar, vamos ver aqui, vamos entender direitinho o que foi essa cidade sitiada que ficou, né? E depois essa invasão que houve na cidade de Jericó, tá bom? Olha aí, né? Hoje a gente vai perceber que existe toda uma liturgia, né? Aquela questão das 6 dias que dão volta, no 7º dia dá 7 voltas. Então a gente vai entender direitinho, tá bom? Gente, muito obrigado você porque está acompanhando com a gente aqui esse estudo, essa leitura, e vamos aprofundar mesmo, vamos ler, conhecer a Bíblia, saber que Deus tem muito para nos dizer e nos conduzir. Quero pedir que você chame mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente e que você se inscreva no canal, ponha aí a notificação, acionar aquele sininho para quê? Para que todas as vezes que eu tiver alguma novidade trazendo aqui para você, você vai ficar sabendo, tá bom? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine? Isso, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza, viu? Tá certo? Então vamos ler hoje com muita clareza, né, profundidade, esse momento do cerco da cidade de Jericó e depois da sua tomada, da tomada de Jericó. Vamos lá. Então, vamos ver aqui, gente, vamos lá. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Marchavam os guerreiros diante dos sacerdotes, que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas no 7º dia, levantando-se de madrugada,
deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 voltas. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva, com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo bois, as ovelhas e o jumento. Tudo foi morto. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que continha nela, exceto a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Gente, nós precisamos falar sobre isso. Talvez eu vá falar coisas para vocês que vocês não vão gostar, mas eu vou ter que falar. Eu disse, o episódio do cerco de Jericó é uma das coisas que mais me causa espécie na Bíblia. É uma coisa muito triste mesmo, muito triste. Porque foi uma tomada sanguinária de uma cidade. De uma cidade que estava lá, né? É claro, a cidade é a primeira cidade que eles encontram na Terra Prometida, a cidade que está logo ao lado do Jordão, e talvez para mostrar o seu poder e talvez para mostrar que eles chegaram com tudo, essa cidade é dizimada, acaba-se. Mas, né, vamos entender e vamos estudar objetivamente o que foi esse cerco de Jericó. Gente, o que aconteceu? Ali nós temos aqui uma liturgia guerreira. O que é liturgia guerreira? Era muito comum entre os povos antigos e principalmente entre os israelitas o conceito de guerra santa. O que é guerra santa? É Deus, o general, e nós combatemos por ele. Quando nós vencermos, nós daremos tudo para Deus. Há algumas tradições religiosas que ainda traz esse conceito de guerra santa. Você sabe disso, né? Algumas tradições trazem esse conceito de guerra santa. Nós estamos lutando em nome de Deus e matamos em nome de Deus, dominamos em nome de Deus e fazemos. Isso era muito comum na antiguidade. Como eu disse para você, muito comum
ali neste período de conquista da terra prometida. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma liturgia guerreira. Preste atenção nesse nome, liturgia guerreira. Por quê? Porque a gente combina elementos de guerra com elementos de liturgia. Isso significa, nós temos pessoas que vão dominar uma cidade, pessoas que usam a técnica de guerra de sitiar a cidade, por isso dar volta na cidade significa sitiar a cidade. E sitiar uma cidade é uma das formas mais perversas de dominação, porque você mata o povo de fome, de doença, porque o povo não pode sair para procurar ajuda. Ao mesmo tempo, você tem isso feito como uma grande liturgia. São 6 dias dando volta, 6 dias a arca dando volta, 6 dias se tocando um chifre de carneiro na sua frente, na frente da arca. Ou seja, uma liturgia, uma procissão, é feita uma procissão, né? A arca está aqui, os sacerdotes, 7 sacerdotes na frente, tocando o chifre de carneiro. Durante 6 dias dá uma volta, e no 7º dia você dá 7 voltas, tocando as 7 trombetas, para que na última volta você use uma técnica de guerra chamada grito de guerra. Isso todo guerreiro sabe. Então, o que foi o cerco de Jericó? O cerco de Jericó foi uma liturgia guerreira, uma liturgia tudo direitinho, uma procissão carregando a arca como se fosse um andor, né, das procissões que a gente conhece, na frente as trombetas, 7 trombetas, realizando uma liturgia em que se dá 6 dias de volta, ou seja, cada dia uma volta durante 6 dias, 7º dia 7 voltas, e se toca a trombeta e todo o povo grita na 7ª volta do 7º dia. Uma liturgia perfeita. Mas, misturado aí, nós temos técnicas de guerra. Técnicas de guerra. Sitiamento de uma cidade, o povo estava sitiado. Quem estava em Jericó não saía, diz a Bíblia, que eles já sabiam do poder dos israelitas, eles não saíam. Você sitia uma cidade, a cidade não tem água, a cidade não tem comida, a cidade fica totalmente vulnerável. E aí, mais um gesto de guerra. Todos os guerreiros diante das muralhas, e o que você faz? Enfraqueceu a cidade durante 7 dias, colocou a cidade com fome durante 7 dias, enfraqueceu os guerreiros da cidade, e no 7º dia de sítio, você grita, e aqui nós temos, né, quando a Bíblia diz de clamor, isso é um grito de guerra, isso é uma técnica usada na guerra. O grito de guerra misturado às trombetas, atenção, as trombetas aqui não são aqueles clarins que a gente vê nos filmes, não tem nada a ver. Eram chifres de carneiro que quando você soava, ele tinha um som de um mugido. Era horrível, gente, porque isso dava medo, deixava as pessoas com medo. Era um mugido assustador. Então, é uma técnica psicológica para você meter medo no seu inimigo. Então, o que acontecia? O grito de guerra era comum, grito de guerra. Você combinava um grito de guerra e todos urravam ao mesmo tempo o grito de guerra, porque isso assustava o inimigo e motivava os guerreiros. Então você, movido pelo seu grito de guerra, você era motivado psicologicamente e ao mesmo tempo assustava os inimigos. Aliás, o grito de guerra é usado até hoje, gente. As torcidas têm grito de guerra, torcida de futebol tem grito de guerra. Você motiva, né? Você motiva os jogadores com o seu grito de guerra. Você vai fazer uma gincana, você combina, vamos fazer o grito de guerra. Por que isso? Porque isso tem uma função psicológica de animar as pessoas que estão em competição e de assustar o adversário. E esse grito de guerra, né, dado como um grande clamor, motivou o povo a fazer o assalto, né? E, ao mesmo tempo, deixava o povo com medo.
A trombeta é também uma técnica usada nos exércitos, na guerra, porque a trombeta, além dela dar ordem de batalhas, dos locais de batalha, ela também, como eu disse para você, ela tem essa característica de assustar, porque é um mugido muito ruim, feio, e tudo isso acontece misturado a uma liturgia. Eles entram na cidade e dominam tudo. Você deve estar perguntando, mas as muralhas foram derrubadas por causa do... Não, a gente não foi. Vamos ser sinceros. A gente tem que estudar a Bíblia com honestidade. Não tem como você derrubar uma muralha com um grito. Pelo amor de Deus. Senão a Bíblia vai parecer o desenho animado Pica-Pau, que de repente você canta uma coisa que estoura o vidro. Não vamos subestimar a nossa inteligência, não. Pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Não é assim. Não é porque foi dado um grito e as muralhas... pelo amor de Deus. As muralhas eram feitas de quê? De papel? Não é. Então vamos estudar a Bíblia com honestidade. Não. Aqui foi narrado que eu estou contando para você, é toda uma liturgia guerreira, toda uma técnica de guerra para se entrar e se dominar uma cidade. Então, as muralhas não caíram, feito papel, não caíram. Não. Os israelitas já estavam muito tempo ali, já tinham colocado espiões lá dentro, eles já sabiam os pontos vulneráveis, já sabiam por onde entrar, tudo isso, gente. Raabe foi aquela mulher que deixou com que os espiões entrassem. Eles não foram lá só passear na casa da Raabe. Ora, tá me chamando de bobo, né? Ou seja, houve toda uma preparação para a dominação dessa cidade. Ele sabia os pontos fracos, ele sabia as entradas, ele sabia onde entrar. Por favor, né? Então, quando dá-se o grito de guerra, todo mundo já está preparado para entrar pelos buracos, pelos lugares e tal. Então, dizer que as muralhas caíram significa que a cidade foi vencida, de que nem as muralhas seguraram o povo. Então, não é que houve uma desintegração das muralhas por causa do grito. Não foi. Ou seja, houve uma tática de guerra muito bem empregada, em que depois de estudar, depois de colocar espiões lá dentro, depois de estudar os pontos vulneráveis das muralhas, o povo entrou e dominou a cidade. Então, vamos ser honestos, aquilo que eu te falei, não vamos deixar com que subestime a nossa inteligência. Não, nós estamos estudando a Bíblia porque nós somos inteligentes, né? Você comigo aqui, então as muralhas não fizeram ploft. Não é isso. Ou seja, houve tática de guerra bem empregada que fez com que as muralhas não servissem para nada. Eles entram na cidade. E aí que eu falo para você, foi uma verdadeira carnificina. Tá bom? Uma verdadeira carnificina. Por quê? Porque votar o interdito, um povo, significa, nós já estudamos isso. O que é votar o interdito? Numa batalha comum, você geralmente votava o interdito algumas coisas. O gado, as mulheres, os escravos. E votar o interdito significa que isso ficaria reservado para o general. Tudo que não foi votado o interdito, o povo, os guerreiros que entravam na cidade, pegavam para eles. Pegava casa, pegava pessoas, pegava isso, pegava cada um. Mas o que estava votado o interdito, ninguém podia tocar na mão. Aqui, no conceito de votar o interdito para o povo de Israel, tudo era votado interdito para Deus. Por quê? Porque na cabeça deles, o general é Deus. Então, quando eles entram em Israel, a ordem dada por Josué é que tudo está votado interdito. Homens, mulheres, escravos, crianças, velhos, bois, vacas, ovelhas, prata, ouro, tudo. Então, como eu disse para você, numa batalha normal, algumas coisinhas ficavam votadas interdito. O resto era dividido entre as pessoas. Aqui não. Ora, se você vota o interdito tudo para Deus,
Você não pode tomar isso para si. Então você consagra tudo isso a Deus. Você mata todo mundo. Todo mundo. Homens, velhos, crianças, jovens, adolescentes, escravos, boi, ovelha, vaca, tudo. A única coisa, como diz aqui nesse capítulo, o ouro, a prata e o bronze foram recolhidos e levaram para o tesouro do Senhor, que provavelmente deve ter sido colocado num templo. Era o jeito de se fazer na época, era o jeito de se dominar na época, era o jeito de conquistar a terra prometida na época, né? Era maneira assim. Deus quis isso? Não, com certeza Deus não quis. Deus oferece uma terra para o seu povo, né? Deus oferece uma terra para que eles possam morar, viver e ser felizes, mas a maneira com que eles entram não é a maneira com que Deus sonhou no seu coração. Que Deus queria que o povo fosse dominado de forma sanguinária. Não é. Não é mesmo, sabe? Não é mesmo. Eu estou dizendo isso para você porque a gente precisa entender o Antigo Testamento, entender a palavra de Deus sempre com critérios, sempre com critérios. Eu preciso entender a palavra de Deus sempre, né? Nós vemos às vezes batalhas, guerras, né? Em que o povo sente a presença de Deus e sente Deus está ali presente com eles. Mas do coração de Deus não vem nenhuma vontade de matar, de espoliar, de fazer um outro povo sofrer. Não. Né? Deus está com o seu povo, Deus está com aquele que o ama, que o honra, mas Deus não propõe a morte, o sofrimento, o genocídio de maneira alguma. Talvez a maneira do povo entender a fidelidade de Deus seja fazendo dessa forma, mas nós temos que entender. É um pensamento que foi evoluindo até chegarmos em Jesus para fazer-nos entender que não é a guerra, não é a dominação, mas o perdão, a misericórdia que muda o mundo. Tá bom? Tá certo? Vamos entender o cerco de Jericó, né, como um fato histórico, bem compreendido. Não é mágica, não tem mágica nenhuma no cerco de Jericó. Foi um planejamento de guerra muito bem feito, muito bem arquitetado, né, ligado a uma liturgia que motivou o povo e que fez com que o povo guerreiro entrasse em Jericó. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos começar aqui, ó, a ver alguns versículos que são muito importantes aqui. Vamos lá. Versículo 2. Olha que interessante aqui. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Aí, a partir daqui, nós temos uma sequência de ordens que serão dadas. Eu quero que você acompanhe comigo o seguinte: existe aqui uma sequência das ordens que serão executadas. Nos versículos subsequentes vocês vão ver. Acompanhe comigo aqui, olha que interessante aqui. Veja aqui. Primeiro, nós temos a ordem de Deus a Josué. Josué, entreguei-te a ti essa cidade. Isso vai do versículo 2 ao versículo 5. Ok? Depois nós temos a ordem que Josué dá aos sacerdotes. Josué vai lá e dá a ordem aos sacerdotes. Vocês devem fazer assim, assim, assim. 7 sacerdotes vão carregar, vão ter as trombetas, vão carregar a arca, vão na frente. Isso é o capítulo 6. Depois nós temos a ordem que Josué dá ao povo. Olha que interessante. A ordem que Josué dá ao povo, né? Explicando para o povo como que deve ser, né? Na verdade, aqui, Josué está explicando o povo, mas a grande massa de guerreiros ali. Isso vai do versículo 7 ao versículo 10. São versículos que eu estou explicando, né? E aí nós temos, do versículo 11 ao 20, a execução da ordem. Assim compreende o capítulo 6, tá bom?
lembro vocês, mais uma vez, como eu estava falando antes, é uma liturgia guerreira. É uma narrativa, a narrativa desse capítulo 6 tem um cunho litúrgico, porque arca, sacerdotes, trombetas, 6 dias rodeando, no 7º dia 7 voltas, então tem a característica de uma grande procissão litúrgica, mas ao mesmo tempo é o povo em ordem de batalha, é uma guerra, é uma guerra. Então essa narrativa é de cunho litúrgico guerreiro. Vamos lá, entenda como que é. Povo, quando se fala do povo, está falando de quem? Dos guerreiros. Quando se fala do clamor, vamos fazer o clamor. Isso até parece um gesto litúrgico, clamar a Deus, mas na verdade é um grito de guerra, usado no momento de assalto, ao assalto à cidade de Jericó, né? Trompa. Isso parece um objeto litúrgico, claro, porque se usa o chifre do carneiro ali, mas na verdade essa trompa era usada nos momentos de batalha para espalhar medo, terror aos inimigos e ao mesmo tempo controlar as tropas. Então você está vendo? Tudo tem um cunho litúrgico, mas ao mesmo tempo guerreiro. Outra coisa, a arca aqui que vai à frente cumpre o papel litúrgico. Aqui cumpre o papel litúrgico. É uma grande procissão, gente. É uma grande procissão que vai andando, aliás, dando durante 6 dias uma volta e no 7º dia 7 voltas, né? O número 7 é uma questão, é um número cabalístico, né? É um número sagrado, Então, isso aqui mostra esse cunho litúrgico de toda essa dominação, né? Mais uma coisa que dá caráter litúrgico são os sacerdotes. Quem é que está à frente do povo ali? Os sacerdotes tocando trombeta. E a arca que vem atrás, tudo isso é uma grande liturgia, mas uma grande liturgia misturada a um conceito de guerra, ou seja, há uma preparação de guerra ali, tá bom? Vamos lá, no versículo 6, é 6 mesmo? Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. Vamos falar aqui, já falei para você. Não, é versículo 6 mesmo. É isso mesmo. A mesma coisa, versículo 4 aqui também, deixa eu te mostrar aqui. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão diante da arca. Quero falar da trombeta para você, O que é a trombeta aqui? Gente, a trombeta aqui não é aquelas trombetas, eu já falei, que você vê no filme, de metal, nada disso. Aqui é muito claro, está muito claro no texto original. São chifres de carneiro, não é um instrumento metálico. Seu chifre de carneiro. O seu som é parecido a um mugido. Uma coisa assim horrível. Na verdade, é um som assustador. Eu disse para você, tem o objetivo de espalhar medo no adversário e, ao mesmo tempo, conduzir o povo na batalha. Então, na verdade, ele provoca um som assustador mesmo, tá bom? Outra coisa aqui no versículo 5 agora, versículo 5. Quando o som da trombeta for mais forte, isso aqui está falando no 7º dia, depois da 7ª volta, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha desabará. Olha, vamos ver de novo aqui. O clamor aqui, mais uma vez, a palavra que se usa é clamor. O clamor é normalmente usado na liturgia. Por quê? O clamor a Deus, o pedido a Deus, o clamor. Mas a gente entende que esse clamor está envolvido num outro objetivo. É um grito de guerra. De guerra. Tá vendo? O que esse capítulo 6 tenta fazer? Tenta mostrar que o que eles fizeram diante de Jericó era uma liturgia, mas ao mesmo tempo era uma tomada de assalto por causa de uma guerra. Entendeu? Então, esse clamor
Dá a impressão que é um clamor a Deus, num grande pedido a Deus, mas na verdade ele é um grande grito de guerra, que o povo então toma de assalto a cidade de Jericó, tá bom? Vamos lá. E aí uma coisa, eu já disse para você, não é que as muralhas se derreteram na frente deles, né? Houve um planejamento muito bem feito com os espiões que entraram, sabia das vulnerabilidades da muralha, sabia por onde entrava, por onde saía, onde tinha... Tanto é que os dois espiões fugiram pela janela da Raabe lá, né? Tanto é, olha para você ver. Então, na verdade, quando dá-se o grito de guerra e se as trombetas tocam, todo mundo já sabe o que fazer e entra na cidade, tá bom? No versículo 17, vem cá, no versículo 17, a cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá suas vidas salvas, com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Muito bem, expliquei você. Toda a cidade foi votada ao interdito. Gente, toda. Como é o interdito? Interdito é o seguinte: o que nós votamos? Numa batalha normal, nós votamos algumas coisas ao interdito. Um gado, um escravo, algumas mulheres. Isso fica para o general. O resto do espólio de guerra, do butim de guerra, o povo toma para si. Não, nessa batalha não. Tudo foi votado ao interdito para o Senhor. Já te expliquei, porque na cabeça e na mentalidade de uma guerra santa, Deus é o general. Ora, se tudo é votado ao interdito para o Senhor, como é que eu entrego boi, vaca, pessoas, mulheres, crianças para Deus? Matando todo mundo. Então tudo foi destruído. Tudo. Com exceção, como diz o versículo, de Raabe, porque Raabe já tinha feito um acordo. Ela deixou o pessoal entrar, o pessoal fez a investigação dos lugares, de tudo, e Raabe, com a sua família, seu pai, mãe, irmãos, tudo isso foi poupado, tá bom? Tá certo? Muito bem, muito bem. Aqui fala também. Não, que eu vou falar agora. No versículo 19. Versículo 19. Não, está versículo 19. Versículo 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. Então é o seguinte, tudo foi morto, gado, animal, criança, jovem, mulher, tudo foi morto, tudo, e eles pegaram ouro, prata e bronze e levaram para o tesouro. Esse tesouro provavelmente deve ter sido colocado num templo, que foi num templo, e logo depois a gente sabe que o templo de Jerusalém terá um tesouro grande, né, onde será guardado todo o dinheiro, tá bom? Vamos lá. Então, a parte consagrada a Deus, ouro, prata, coisa que ouro, prata, bronze, que não tem como você acabar com isso, você leva então e deixa reservado num templo. Versículo 23. Versículo 23. Os espiões entraram na casa... É isso mesmo. Os espiões entraram na casa de Raabe e fizeram sair. Entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, presta atenção, fora do acampamento de Israel, fora do acampamento de Israel. Atenção. A cidade foi dominada, arrasou a cidade, eles vão queimar a cidade depois, vão queimar a cidade. Eles pegam Raabe, sua mãe, seu pai, sua família, seu irmão, tira de Jericó e leva para junto do acampamento, mas não dentro do acampamento dos israelitas. Os israelitas estavam acampados aqui, Jericó estava aqui. Eles acabaram com Jericó, tacaram fogo em Jericó, mas antes eles pegam Raabe e colocam fora do acampamento. Por que não coloca Raabe dentro do acampamento, gente? Porque a presença de Raabe, uma estrangeira, tornaria o acampamento impuro.
tornaria o acampamento impuro. Uma habitante dali, de Canaã, naquela região ali, tornaria o acampamento impuro. Mas, olha que interessante, logo depois é feita uma exceção para Raabe. Olha que interessante, no versículo 25, Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da sua família, de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Entendeu? No começo, Raabe é tirada de Jericó, colocada à parte do acampamento dos israelitas. Ela não podia entrar porque ela podia deixar impuro. Mas é feita uma exceção e diz, não, Raabe ajudou a gente. Raabe foi demais, Raabe. Deixou entrar os espiões olharam tudo e tal. Foi por causa dela que nós conseguimos conquistar essa terra. Não, ela merece ficar com a gente. Então eles incorporam Raabe ao povo de Israel. Raabe passa a fazer parte do povo de Israel. É uma exceção feita para Raabe pelo grande feito dela, por aquilo que ela fez pelos israelitas. Ela então é integrada. Tanto é que essa mulher vai ser muito importante, porque da linhagem de Raabe que virá o rei Davi e da linhagem de rei Davi que virá Jesus. Olha que bonito. A mulher que deu condições do povo entrar na terra prometida é a mesma mulher que vai gerar uma descendência que vai fazer com que tenhamos Jesus, que nos fez habitar e fará habitar na verdadeira terra prometida. Gente, aquele povo entendeu que Deus queria que fosse dominada daquela forma. Pela ingenuidade, pela ignorância, acharam que a violência seria uma maneira de tomar aquilo que Deus havia reservado. Mas a gente sabe que não é pela violência, não é pela guerra, não é pela dor, pela morte e pelo sofrimento que conseguimos as coisas. Aquilo que a gente consegue causando sofrimento, dor, logo perdemos, porque isso não tem vida longa. Aquilo que conseguimos causando bem, paz, harmonia, isso sim será para todos nós um bem duradouro. Escolha sempre o bem, o justo, o verdadeiro, o pacífico. Aí você terá escolhido o bem. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda, radix Davide. Aleluia.